Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar sequência à nossa matéria falando sobre as angiospermas, as sementes agora. Então, nós vamos continuar a matéria falando sobre a semente. Lembram nas aulas passadas, anteriores, a gente começou falando sobre as angiospermas. Elas são as plantas produtores de flores, frutos e sementes. Aí nós estudamos sobre as flores, estudamos sobre os frutos e agora vamos estudar sobre a semente, tá? Voltando lá um pouquinho, na aula anterior eu falei para vocês que os frutos nada mais são do que vem do ovário desenvolvido, fecundado e desenvolvido. A semente nada mais é do que o óvulo fecundado e desenvolvido da flor, tá? Então, a semente ela vai se originar através do óvulo fecundado e o óvulo são aquelas estruturas que estão dentro do ovário, tá? Que ficam dentro do ovário. Frutos que possuem mais de uma semente correspondem a flores que tiveram mais de um óvulo fecundado. Por exemplo, se a gente tem um mamão, o mamão ele não tem várias sementes, então todas aquelas sementes vieram de óvulos que estavam dentro do ovário. Então teve vários óvulos fecundados que estavam dentro do ovário. O abacate só tem uma semente grandona lá, bem visível. Então significa que ele só teve um óvulo dentro do ovário. Por isso, só vai ter uma única semente, tá? O mamão, o melão, a melancia, eles tiveram vários óvulos fecundados que estavam dentro do ovário. O abacate, o pêssego, a azeitona, ele só vai ter o quê? Uma semente só. Então, ela só teve um óvulo que estava dentro do ovário. Tudo bem? A semente ela é formada aqui por uma casca. Estão vendo aqui essa casca em volta aqui em rosa? Ela é formada pela casca que vai proteger a semente. Dentro ela vai ter o embrião, que é a parte mais importante da semente, é o embrião que vai formar uma nova planta. E a principal estrutura aqui da semente, que está aqui, essa reserva nutritiva aqui, que aqui está em rosa e aqui está em amarelo, que é chamada de endosperma, que vai servir o quê? Para nutrir esse embrião que está aqui dentro, tá? A germinação. O que é a germinação? É o processo em que o embrião rompe o envoltório da semente. Esse embrião começa a crescer aqui, se desenvolver cada vez mais e ele rompe o envoltório. O que é o envoltório? A casca. Então, ele rompe a casca que está aqui em volta, tá? E vai começar a desenvolver formando aqui, entra em contato com o ambiente e vai formar o quê? Uma nova plantinha. Tá? Durante a germinação, a planta jovem utiliza as reservas nutritivas da semente para crescer e desenvolver raízes, caules e folhas. Então, o que ela utiliza? Esse endosperma que está aqui. Nesse aqui, que é o amarelinho, e nesse aqui, que é o lilás, rosa, lilás, que está aqui. Tá bom? A dispersão das sementes. O que é a dispersão? Vou levar a semente de um local para o outro. Então, uma das principais funções do fruto é promover a dispersão das sementes. Então, o fruto ele guarda a semente para a hora que um animal, por exemplo, fosse alimentar dele, ele acaba levando essa semente que está ali naquele fruto para outro local. E aí vai formar o quê? Uma nova planta naquele local. Os frutos podem ser transportados pelo vento, pela água ou por animais. As características dos frutos facilitam esse transporte. Por exemplo, o vento é responsável por dispersar pequenos frutos. Então, ele leva, como ele tem o vento, ele vai levar, carregar as sementes mais leves, aquelas que são bem mais leves. O livro de vocês coloca aí como exemplo dente de leão, tá? Aqueles que são transportados pela água, por exemplo, o coco, ele é mais pesado, ele é mais difícil, então ele vai ser transportado pela água ou transportado por um outro ser humano.
E por animais, por exemplo, o tucano, ao se alimentar de frutos carnosos, que são aqueles frutos bem suculentos, que tem bastante caldinhos, eles se alimentam e acabam eliminando as sementes juntos com a fezes, com as fezes do animal. Então, ele come, o tucano vai lá, se alimenta de um determinado fruto, acaba comendo a semente, vai para outro lugar, ele vai fazer cocô lá, elimina as fezes, junto com as fezes vai sair o quê? A semente. E aí, no local onde ele defecou, fez as fezes, vai nascer uma nova planta, tá? A diversidade das angiospermas. O livro de vocês vai falar sobre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. O que é o cotilédone? Cotilédone é a folha modificada que faz parte do corpo do embrião com função de auxiliar na sua nutrição. Então, se eu olhar aqui no desenho novamente aqui de vocês vão ver aqui nessa região que é chamada de endosperma. Tá vendo que tem uma mancha esbranquiçada aqui, mais branca aqui e aqui? Então, isso aqui é uma reserva nutritiva, que é uma folha modificada chamada de cotilédone. Então, aqui não tem um cotilédone aqui, um outro cotilédone aqui, então ela vai ser chamada de eudicotiledônea. Esse aqui só tem um cotilédone aqui, somente um, então ele vai ser chamado de monocotiledônea. Monocotiledônea só tem um cotilédone só. Então, se eu for falar aqui para vocês, se a gente for olhar, eu vou ver aqui, né? Vamos aqui nessa que é uma monocotiledônea. Então, quando a gente fala da mono, esse material nutritivo aqui, essa reserva nutritiva, ela não fica armazenada dentro dos cotilédones. Ela acaba que o cotilédone vai fazer meio que um cordão umbilical aqui para ela, e vai pegar todo o material nutritivo e vai transferir direto para o embrião. Tá vendo, ó? Então, ela tá transferindo todinho aqui para o embrião direto. Então, ela acaba fazendo, tá vendo essa ligaçãozinha aqui? Ela acaba funcionando como um cordão umbilical. Essa aqui, a eudicotiledônea, ela vai ter 2 cotilédones, que é isso aqui. Na fase em que o embrião é formado, ele suga todo o nutriente do endosperma, tá vendo que ele tá puxando aqui, é como se ele fosse sugando, pegando todo para ele, esse material nutritivo chamado endosperma, e vai acumular nesses 2 cotilédones aqui, tá? E vai ficar armazenado aí até a semente iniciar o processo de germinação. Quando ela inicia, esse nutriente vai nutrir a planta até ela conseguir realmente absorver os nutrientes que estão presentes no solo, tá? Então, monocotiledôneas, a planta só possui um cotilédone só. Um exemplo, milho, cebola, arroz, banana, orquídea. Eudicotiledônea, ela possui 2 cotilédones. Exemplo, a laranjeira, a roseira, a castanheira, a jabuticabeira. No livro de vocês, dá exemplos aí de algumas características de monocotiledôneas e de eudicotiledôneas. Então, voltando, monocotiledôneas, ela tem um cotilédone só. As peças florais delas são sempre em números de 3, então tá vendo que ela tem 3 para a direita e 3 para a esquerda. O feixe vascular, ele está disperso, ele está esparramado aqui no caule. A nervura paralela na folha aqui, tá vendo? Essa linhazinha branca aqui é a nervura paralela, então a característica dela é isso aqui, na folha. E a raiz é chamada de raiz cabeleira, não tá cheia de fiozinhos aqui, ó, parece pelinhos de cabelo, por isso que ela chama de raiz cabeleira. As eucotiledôneas, ela vai possuir 2 cotilédones, estão vendo que tem 2 manchas aqui, tá? As nervuras, elas são ramificadas, tá vendo que a folha aqui, ela é toda ramificada? Olha essa linhazinha verde mais clara aqui. Os feixes vasculares estão dispostos em anéis. A raiz pivotante, então ela vai ter uma raiz aqui principal e outras raízes que derivam dela. E as peças florais, as pétalas normalmente vão estar em 4 ou 5, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Beijinhos, até a próxima aula.